Nessa lateral, vamos fazer o mesmo desenho, só que agora utilizando o lado de dentro da lâmina, certo? Utilizamos a ponta de fora para fazer o lado esquerdo e para fazer o lado direito utilizaremos o lado de dentro. E passar o gel novamente, passou o gelzinho para poder facilitar o meu trabalho, pentei o cabelo para fora para poder visualizar as pontas e para que não fique rebarba no cabelo depois. Eu vou vir com a lâmina, utilizando a parte interna dela, só criar o desenho que eu quero que fique, certo? Sempre lembrando, por mais natural que seja, tem que arredondar, tá? Não pode ser reto. Tem que arredondar. Curvatura lateral do rosto sempre tem que ser arredondada. Lá do outro lado eu deixei um dedo. Aqui também vou deixar um dedo, correto? E estica bem a pele e vem criando o seu desenho, sempre devagar, com cautela, para você não machucar o cliente e também para não entrar muito no desenho, tá ok? Então, muito cuidado para não entrar muito e também para não cortar o cliente, tá ok? Se por acaso chegar algum dia a cortar, você não pode se desesperar, não pode fazer parecer que é um bicho de sete cabeças, porque é o seguinte, você é o profissional, tem que passar segurança para o cliente. O risco de cortar existe, entendeu? E se por acaso algum dia chegar a cortar, não é uma coisa tão grave. Desde que seja um corte leve, não é uma coisa tão grave. O ideal é que você nunca corte, mas a sua postura depois de um corte também vai contar. Porque se você assustar muito o cliente, nossa, fica tão espantado, o que vai acontecer? O cliente que estava calmo, estava tranquilo e que viu que aquilo também não era uma coisa muito grave, de repente vai começar a ficar assustado, certo? Porque se você assustá-lo, é assim que ele vai se sentir. Então, para que as coisas não saiam do controle, cortou, toca o barco para frente, evita cortar, mão leve, sentiu que a lâmina vai enroscar, tira a mão, faz o serviço novamente para evitar um corte profundo, correto? Mas se por acaso chegar a cortar, mantenha a postura profissional, que o sangue rapidinho estanca e não vai te causar problema, certo? Depois de fazer a curvatura lateral do rosto, ó, perfeita, sem nenhuma ponta para fora, aí eu vou vir fazendo a lateral e o contorno da orelha, ó, tirando o mínimo possível. Vou só seguir a linha natural que já está aqui e vou tirar o mínimo possível. Vou abaixar a orelha para que vocês possam ver. Vou tirar o mínimo possível sempre. Eu gosto de frisar nisso aqui porque tem gente que teme em fazer o pezinho lá em cima, não fica bacana. O ideal é fazer sempre o mais próximo da orelha possível, correto? A mesma medida que ficar de um lado tem que ficar do outro. O mesmo acabamento, a mesma curvatura, as mesmas alturas de um lado tem que ser do outro. Então, se o meu cliente quisesse uma costeleta quadrada, agora eu só iria dividir a costeleta. E a altura, se ela seria aqui, 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 aqui ou aqui, é você e o cliente quem vai decidir. Correto? No caso, como é barba, eu sempre deixo nessa medida para poder emendar na barba, mas eu não vou fazer a divisão aqui, tá ok? E aí eu sempre me posiciono atrás para poder verificar se os dois lados estão com a curvatura igual. Se vocês repararem, ó, esse lado, para subir um pouquinho, esse lado aqui, a curvatura está um pouquinho mais fechada e mais para cima do que eu tenho nessa lateral. Aqui eu tenho uma curvatura mais abaixo, mais aberta e mais para baixo. Então eu preciso fechar ela um pouquinho assim, ó. Sempre colocando a mão assim, ó, você vai encontrar os pontos onde você precisa mexer. Nesse caso eu preciso mexer aqui, ó, bem na curvatura superior. Certo? Então eu vou vir aqui e vou tirar mais um pouquinho para deixar a minha curva mais fechadinha. Não pode esquecer de verificar. Vou mostrar para vocês que, como eu já mostrei no outro corte, também existe essa técnica de utilizar a lâmina na mão. Coloco ela, ó, e vou usar somente o meio da lâmina, correto? Somente o meio. É só pôr e puxar, certo? Se a pele tiver qualquer tipo de dobra, qualquer tipo, por menor que seja, ela deve ser muito bem esticada.
antes de passar a lâmina, porque senão, se a lâmina pegar uma dobra, uma espinha, qualquer coisa, ela vai cortar, tá bom? Então eu tô fazendo sem esticar para que a minha mão não fique na frente para não atrapalhar vocês, mas pode ser esticada para cá, pode ser esticada para cá, ó, pode ser esticada assim para cima, correto? Então vocês vão ver no dia a dia a forma que fica melhor. Eu só tô dando várias opções, porque aí no dia a dia você vai ver o que você se adequa melhor, qual a melhor técnica para você utilizar, que te dá mais segurança e te deixa mais à vontade para efetuar o corte no seu cliente, tá bom? Por isso, fiquem à vontade de utilizar as técnicas, qualquer uma das duas vai estar correto e com qualquer uma delas, se você executar do jeito certo, você vai ter um resultado bacana, beleza? Vamos fazer a lateral agora, já fizemos o contorno, vamos fazer a parte de trás, sempre lembrando que a altura da nuca é acompanhando a linha do queixo. No caso que o Jonathan tem barba, eu posso vir aqui, ó, e colocar a mão, ó, porque olha onde está terminando o queixo e olha onde realmente é o queixo. Então eu vou pegar aqui na altura do queixo, eu vou vir e fazer o acabamento da parte de trás. Na parte de trás, no modelo anterior que fizemos a aula de acabamento, nós fizemos com a lâmina na mão, correto? No caso do nosso modelo Jonathan, agora eu vou fazer com a lâmina montada para que vocês possam verificar a diferença entre uma e outra, correto? Então, sempre penteie o cabelo para fora, tá? Não adianta eu pentear o cabelo nesse caso para baixo, eu preciso penteá-lo para fora, para que eu consiga tirar todo o excesso do cabelo. Então, da onde eu parei, eu vou vir aqui, ó, com a pontinha dela, eu vou dar continuidade, eu vou tirando só as pontas e gerando o desenho, porque não consigo encostar ela inteira, então tem que ser só a ponta e sempre tomando o cuidado de se policiar para ver onde é que ela está pegando lá em cima, correto? Então, daqui eu vou descer criando uma linha reta a partir do ponto em que parou. Vou criar uma linha reta, não vou entrar muito para não ficar muito fino o pescoço depois, certo? E é assim, ó, só usando a pontinha. Nesse lado, para fazer com ela montada, é muito mais difícil do que se você fizer com ela desmontada, correto? Porque aqui ela começa a bater, ó, não encosta na cabeça. Então, sou obrigado a virar a mão e utilizar somente o cantinho dela para fazer, tá bom? Sempre verificando, ver se eu não estou entrando muito, ver se a minha linha está ficando retinha. Só com o cantinho dela eu tenho que gerar uma linha o mais reto possível. Às vezes fica umas rebarbas, você vai voltar e vai tirando essas rebarbas até que a sua linha fique perfeita. Quanto mais baixo tiver o cabelo, melhor é para fazer, porque não deixa rebarba, certo? Se o cabelo está pequenininho, ele não deixa rebarba. Agora, se o cabelo tiver meio grandinho, ele vai ficando essas rebarbas e aí você tem que voltar tirando, tirando, tirando até que fique o mais perfeito possível, correto? Na posição que eu estou, não estou conseguindo visualizar muito bem, porém vou passar para trás. Ó. Se nós formos visualizar, a linha está vindo aqui e aqui embaixo ela está abrindo um pouco. Então eu vou ter que tirar mais um pouquinho para ela poder ficar reta. É sempre bom se preocupar com isso, porque a sua linha tem que ser o mais perfeito possível. Não pode ficar torta, não pode abrir, tem que ser perfeito. Agora eu estou tendo uma linha bem quadradinha, bem retinha, seguindo a sequência do corte. Ó. Correto? Agora eu tenho uma linha reta seguindo a sequência do corte. Minha linha está perfeita. Aqui, como eu já havia dito, é do osso do queixo para cá. Ele tem algumas falhas, mas a gente vai ignorar essas falhas, porque só está mais ralo, mas dá para fazer a linha. Então eu vou fazer toda a linha do cabelo seguindo a altura do queixo. Mesmo o cabelo estando mais ralo nessa região, eu vou ignorar, porque ainda assim tá ralo, mas tem fios, entendeu? Então não vai me atrapalhar muito. Começo sempre pelo meio e vou do meio para as pontas, sempre seguindo o desenho para que ele fique quadradinho aqui. E se o cliente quiser redondo, eu só venho e quebro o bico, correto? Então, esse é o desenho que eu quero criar no cabelo do Jonathan. Sempre o mais limpo possível. Pescoço reto para ver
da mesma maneira com que ele anda na rua. Se eu faço com o pescoço muito abaixado, quando ele voltar, pode ser que fique torto, correto? Fez esse lado, quadradinho, sempre até o final. Vamos fazer quadradinho. Aí vai vir fazendo para outra lateral. Nessa outra lateral, assim como fizemos nos outros modelos, simplesmente vamos seguir a linha que acabou dali e criar uma linha reta até encontrar com a nossa linha lá embaixo. Não podemos esquecer, ó, de passar o gelzinho para facilitar o deslizar da navalha. Sempre penteando o cabelo para fora e limpar bem para que você tenha um resultado perfeito. Então vai vir aqui, tirar todo o excesso. Do cabelo. Vou sempre me posicionar na parte de trás para verificar se o cabelo está do jeito que eu gosto, do jeito que ele deve ficar, ou seja, se as linhas estão retas. Se não tiver, eu tiro todo o excessinho até ficar perfeito, beleza? Agora nós temos o acabamento perfeito nas laterais, na testa, na parte de trás, e vamos fazer então a barba do Jonathan para vocês verem como que fica e como deve ser feito.